vamos falar do Santa Cruz, né? O goleiro André Luiz, que falhou nos gols contra o Altos, fez um desabafo aí nas redes sociais, um textão ali, e revelou que sofreu ameaças, né? Algo que é comum, ainda mais em época de rede social, né? Ainda mais um time de uma torcida tão grande como é a do Santa Cruz. Ele relatou aí as ameaças que sofreu. Foi um dos responsáveis, né? Um dos principais responsáveis aí pela eliminação do Santa Cruz na pré-copa do Nordeste. Complicado, né, o Santa, né? Porque tudo bem ser eliminado, mas o roteiro já leva marcas muito complicadas para o resto da temporada, ainda mais para uma posição que é a do goleiro, né? Que se tem uma posição que o cara precisa ter confiança, é a do goleiro. E ainda mais com essa situação do goleiro ter falhado, da torcida ali. Claro que é uma minoria da minoria, mas, enfim, isso também abala o psicológico do jogador, né? É um roteiro que tudo bem ser eliminado, mas o roteiro foi muito cruel, né? Pro elenco que pode falar. O que eu falar era o fato de um elenco todo renovado, como é o caso de Santa Cruz. Uma eliminação da maneira que pudesse acontecer, e aí, no caso, entra muito na conta de André Luiz, o acúmulo de fracassos que o Santa Cruz já acumulou nos últimos anos, o primeiro que falhasse, por exemplo, se André Luiz não tivesse falhado, talvez Rafael Pereira seria o grande vilão, entendeu? E ele estaria recebendo essas ameaças. E é aquela coisa, né? Assim, e aí eu vou falar muito mais do indivíduo que faz um negócio desse. O cara pode estar, cara, irritado, indignado, o cara já está cansado de ver sabe assim, como é que contrata um goleiro desse, papapá. Mas a ponto do cara ameaçar assim, uma pessoa de morte, aí é um ser humano frio, é um ser humano inescrupuloso, assim, porque o cara não tem nenhuma vergonha de fazer um tipo de ameaça para um ser humano nesse sentido, sabe? Eu acho que o cara ficar insatisfeito, com raiva, tudo isso que o futebol proporciona, mas a ponto de, sabe, entrar em contato com o cara e fazer esse tipo de ameaça, assim, eu sempre torço para que identifique a pessoa, que a pessoa pague por isso de alguma forma, porque aí já é muito a coisa ir além, sabe? É além do que é uma sociedade equilibrada, assim. A gente sabe que a gente tem muitas pessoas desequilibradas no mundo, e aí quando acontece algo desse tipo, você vê a gravidade que é, né? Que aí o cara acha que com uma ameaça dessa vai fazer ele querer ir embora, ou, sabe assim, tudo bem, você pode não ter gostado, mas, sabe, pede o goleiro reserva, começa a cantar o nome do outro goleiro, pô. Mas não desse tipo. Então, eu acho que, infelizmente, Santa Cruz não é o único clube que passa por isso, e também não vai ser o último, né? Então, eu acho lamentável isso, apesar de por toda a situação que aconteceu, claro, né? Mas eu acho que ninguém precisa passar por isso. Minhoca está certo nisso, ninguém precisa passar por isso. Não consigo falar tentar dimensionar o quanto aquilo afetou um jogador, de ter uma família, de ler o que leu e saber que a importância dele para a família natural, dele para a família, da família para ele, ou seja, de tudo isso, e de se sentir ameaçado. Essa parte, obviamente, é lamentável. Eu acho que toda a situação do seu primeiro jogo do ano, acho que deixa a situação ainda mais, assim, tipo, foi uma falha que custou demais, mas foi um jogo no ano. E falando, ou seja, eu não vou dimensionar isso, porque eu não conseguiria. Eu simplesmente respeito, porque eu já li ameaças, inclusive, também. E nenhuma delas eu li e achei, isso é bolha de Twitter, isso é uma pessoa que jamais faria isso aí é só da boca para fora, assim. Eu nunca li algo do tipo e achei que estava vendo a coisa mais normal do mundo. Assim, mesmo que tenha sido nessa escala, para mim, me incomodou. Então, eu não tenho como dizer que algo desse tipo, sobretudo no volume, acredito eu, realmente maior, que ele tenha passado dessa forma. Em relação à questão técnica do goleiro, para o time de Santa Cruz, realmente ele precisa ter pressa sobre isso. E nesse momento eu só falo só da questão técnica. Da outra parte, estou completamente do lado da queixa do goleiro, mesmo que tenha sido um jogo. Eu vi até já. Como é que o cara já faz um texto desse tamanho com um jogo? Pô, sabe lá o tamanho da. É isso que eu estou falando. É por isso que eu vou dimensionar o tamanho da ameaça que o cara sofreu, do quanto afeta, da insegurança que passou para ele. Ou seja, isso aí você não tem como
querer diminuir, apagar isso de alguém, não. Mas sobre a questão, e esse mais, depois do mais nada vale, mas nesse caso eu estou separando só os assuntos. Esse assunto está estabelecido, eu estou do lado do goleiro. E analisando o time do Santa. O time do Santa, dentro da remontagem, ele não pode ter, sobretudo que a partir de agora, só tem o Pernambucano, do Pernambucano para frente, pela importância que tem, a gente já falou até do regulamento aqui, de conseguir a vaga da Série D. Santa não ganha o Pernambucano desde 2016. Se quebrar o jejum, irá para a Série D. Mas independentemente de quebrar ou não o jejum, o objetivo é mesmo a vaga na Série D. O Santa ele precisa de um goleiro que responda em campo. E havia a expectativa, a gente falou, o pessoal brincou naquele momento e tal, mas havia uma certa dúvida em relação à capacidade do goleiro, altura, a questão toda e tal. E o primeiro jogo foi só um jogo, é isso que eu falo, foi só um jogo, mas já no primeiro jogo, infelizmente, acabou correspondendo à má expectativa. E o Santa Cruz, acho que o Santa Cruz, pelo calendário tão curto que tem, ele não pode aguardar tanto. Então, é uma sinuca de bico, porque, ao mesmo tempo, eu manteria o goleiro. Mas, se o treinador, se Tamachule mudasse o goleiro, ninguém fez um absurdo, tirou um goleiro, porque não há tempo para este Santa Cruz, não vai haver tempo para teste. Não vai ter tempo para dizer, não, o cara vai pegar ritmo, não sei o que. Não, isso aí, infelizmente, o Santa Cruz não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso. É um nível de confiança que se não foi quebrado, ele vai continuar sendo goleiro. Se foi quebrado, vai trocar. Agora, ao mesmo tempo, se trocar, você perdeu o jogador dentro do elenco. Assim. O cara jogou uma partida, o cara veio para ser titular, jogou a estreia, não se machucou nem nada, já está fora do segundo jogo, isso é assim. Você basicamente perdeu o jogador. Segundo ponto, que é o outro lado dessa história. Se você bota o goleiro, você está fazendo uma leve aposta sobre o comportamento. E até Camila Souza, que trabalhou com a gente, está no GE hoje, até informou ontem que tinham sido 6 mil ingressos vendidos. Ontem. O jogo é amanhã, bota aí 10 mil pessoas por baixo. É um barulhinho, tá? Se dessas 10 mil pessoas forem com espírito, no estadual, se essas 10 mil pessoas forem no espírito de pressionar, pela chateação que seria natural, é do futebol, seria o time sendo pressionado na estreia, porque querendo ou não, é outra competição, seria na estreia do Pernambucano. Então, ao manter o goleiro, você vai estar fazendo uma aposta em relação ao comportamento da torcida, que será imprevisível. E não colocar o goleiro é basicamente perder o goleiro em relação ao grupo. Perder o goleiro, a utilização dele no grupo. É uma situação muito delicada, em termos de aproveitamento de André Luiz. Muito, muito, muito delicada aí. Eu manteria, mas eu estaria fazendo essa leve aposta para a relação pública, torcendo para que o goleiro tivesse uma atuação melhor do que na segunda, porque realmente se ele tiver outra, e até tem isso, se ele vai mal no segundo jogo, aí realmente eu acho que já a passagem sendo das mais curtas no Arruda. Pois é, né? Que situação do Santa, né? Tudo bem ser eliminado, né? Podia ser mais um roteiro muito, muito cruel e o André, né, goleiro, falhou ali nos 2 gols. Vamos ver se amanhã o Náutico, o Santa estreia, né, contra o Maguari. Vamos ver se o André vai ser mantido aí no time titular. Nesse momento é uma grande dúvida. Assim, não vi nenhuma sinalização em relação à comissão técnica do Santa, matéria do tipo, dizendo quem é que vai ser mantido, quem é que será o goleiro, mas é uma grande dúvida. E só um último ponto, Fábio. O pessoal falou aqui, até Ricardo Maia, internet é terra sem lei. Não é. Inclusive, tendo, André, acesso, acredito que tenha, a um departamento jurídico sobre isso aí, caso não tenha feito, ele deveria buscar, no mínimo, uma proteção sobre isso ou uma reparação em cima dessas pessoas. Porque acontece. Porque você consegue essa reparação e essas pessoas, acredite, pelo menos uma parte delas vai pensar 2 vezes, 3 vezes na próxima vez. Ou por uma indenização que vai ter que pagar, pela vergonha de ter o nome exposto como um cara que vandaliza na internet, esse tipo de coisa. Então, assim, ele deveria buscar esse tipo de reparação se tiver enfim, ter acesso aos resultados de quem falou dele, que um departamento jurídico vai atrás disso, porque a gente, infelizmente, está sujeito a isso, mas ninguém é obrigado a aceitar.